Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesta edição, a gente vai falar muito aí sobre o patrocinador master. O Vasco está em conversas avançadas com uma casa de aposta. Vamos falar muito sobre o campeonato estadual do Rio de Janeiro. Hoje começa a sétima rodada. O Vasco tem compromisso amanhã lá no Amazonas, e vamos falar muito aqui sobre o mercado da bola. O Vasco com algumas negociações engatilhadas, contudo, o clima é péssimo aí nos bastidores do Vasco da Gama, tá? A gente vai falar muito sobre essa situação envolvendo a entrevista do Alexandre Matos, porque deixou resquícios aí de muita insatisfação. O Alexandre Matos deu na canela da 777. Internamente, o pessoal da 777 não gostou e a situação ficou azeda. E a gente vai falar aqui também sobre o associativo, sobre o seu Pedrinho, porque chegou a hora de se manifestar diante do que está acontecendo no Vasco da Gama. Bem, meus amigos, eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o vídeo. Meus amigos, é o seguinte, o Vasco da Gama está próximo aí de assinar com um patrocinador master. O Vasco que rescindiu o contrato com a PixBet, né? O Vasco estaria em negociações avançadas com a casa de aposta Betano, certo? Há um entendimento interno dentro do Vasco da Gama que efetivamente, né, o valor tem que ser na casa de 45 milhões de reais. Minha opinião sobre essa situação. O Vasco rescindiu o contrato com a PixBet, que estava aí defasado, mas poderia ter aguentado um pouquinho. O Vasco tinha contrato com a PixBet até o final deste ano e o seguinte, o Vasco já está aí 2 meses sem receber nada. O Vasco tinha o patrocínio da Estrela Bet aí encaminhado, pagou e há uma incompetência generalizada para poder buscar um patrocinador master para o Vasco da Gama. E hoje, com o advento aí das casas de aposta, não é nem tão difícil assim. O que há é uma certa falta de competência. Essa é a situação. É até difícil de achar as palavras. Mas é o seguinte, pessoal, hoje começa aí, né, mais uma rodada do Campeonato Carioca e a gente coloca aqui para vocês, certo? Os jogos que teremos hoje, né? Na verdade, serão 2 jogos aí. O Bangu, em Moça Bonita, joga contra o Volta Redonda e o Flamengo faz o clássico hoje no Maracanã, diante da equipe do Botafogo, perfeito? Amanhã, o Vasco da Gama vai a campo, vai a Manaus, para pegar o último colocado do campeonato, né? A gente coloca aqui para vocês, o Bangu contra o Volta Redonda, Flamengo contra o Botafogo. E amanhã o Vasco pega o Lanterninha, o Audax, que disputou 6 jogos, né? 18 pontos e não conquistou nenhum, e não fez nenhum gol. Então o Vasco vai desfalcado sim para essa partida, sem Vegete, sem Bahia, sem Paulinho, sem o Jair, mas a obrigação, claro que é nossa aí de vencer.
Bem, meus amigos, falando aqui agora sobre a situação do mercado da bola. O Vasco já anunciou aí 10 reforços, certo? Desses 10 reforços aí, a gente sabe que nem todos vão chegar aí para ser titular. A grande maioria é para poder compor elenco, certo? E o seguinte, ontem, quem roubou a cena foi o Alexandre Matos. A gente tomou conhecimento na parte da manhã, isso é uma informação. O Alexandre Matos indicou 15 nomes a SAF Vasco, a 777 Parques, e 15 nomes foram vetados desde que o Alexandre Matos chegou. Junto desses nomes, para vocês terem ideia, está aí a situação do zagueiro Júnior Alonso, certo? Que o Alexandre Matos não engoliu muito bem, porque o Vasco pagou muito mais caro para poder trazer o João Vitor, certo? Para vocês terem uma ideia, ele colocou o nome do Scarpa na mesa, a 777 vetou, por acreditar que era uma situação de risco. Ontem, abertamente, o Alexandre Matos falou que o dinheiro que foi pago no Adson, com outra filosofia, ele falou isso ontem, você traria 2, 3 jogadores na faixa etária de 30, 31 anos, certo? E a grande situação, ele falou que o futebol tem que ter risco, que se a 777 não mudar a sua filosofia, o seu modo de pensar, vai ficar difícil de ser competitivo, porque tem que conhecer o mercado brasileiro. Ele que falou que está tentando se adaptar, porque ele é muito agressivo aí no mercado. Cara, diante dessa situação, 15 nomes já foram vetados. A situação do Esforça foi a gota d'água, porque mandaram um cara lá para a Argentina para ele fechar, depois simplesmente a negociação ficou de stand-by, depois fechou com o Esforça de novo, toda aquela situação envolvendo o Cuejá, enfim, e ele na frente dessa situação. Diante dessas declarações, não pegou bem essa situação ontem lá no Vasco da Gama. Até porque na parte da noite, mais 2 nomes foram vetados aí. Foram o Licieiro e foi a situação aí do Alisson, certo? E diante dessas situações aí que a gente traz para vocês, tá? A gente toma conhecimento, houve até um desgaste do Ramon Dias. O Ramon Dias perdeu a paciência ontem, pegou o telefone, ligou para o técnico do Internacional para poder e pediu para poder liberar o Pedro Henrique. O Ramon Dias, que é o técnico, pediu para fazer isso. Olha como que são as coisas. O Vasco aguarda o veredito do Palmeiras para anunciar o Breno Lopes. 2 negociações estão aí em curso, tá? A 777 diz que tem que seguir o orçamento em risco, né? Receberam 230 milhões esse ano. A gente não sabe o que foi feito com o dinheiro, porque mesmo colocando aí os 32 milhões do João Vitor, os 30 do Esforça e colocando ainda mais 27 milhões, do Watson está sobrando dinheiro de sobra nessa situação aí. E a gente não sabe para onde que vai o dinheiro. Enquanto isso, o seu Pedrinho, em silêncio, né? Em silêncio, por falta de palavra, deu um problema enorme lá dentro do Vasco da Gama. Por quê? O Pedrinho está passando a cadeira do Conselho Administrativo da SAF para o Júlio Brandt, tá? Então, isso deu um alvoroço dentro do Vasco e o Vasco segue nessa situação. Um Pedrinho calado, um Pedrinho sendo marionete e ainda por cima a 777 fazendo isso contra o Vasco da Gama. Então, a gente fica muito preocupado com essa história toda e se chegar a proposta, o Alexandre Matos deixou de ir para a CBF, para a seleção brasileira. Se chegar a proposta, ele vai meter o pé, tá? E o Ramon vai junto, porque vai ser solidário. Porque o Ramon Dias, tu vê, o Medel já externou que está chateado,
que não chega reforço, e o próprio treinador já falou uma dúzia de vezes. E outra coisa, o Ramon Dias não está nem dando entrevista. Você vê como que está a situação. Então, as palavras ontem do Alexandre Matos não caíram bem na SAF Vasco. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.